E aí, tudo bom? Douglas Silva para mais um vídeo. Hoje criei uma lista com 6 opções de bicicletas Speeds para quem quer começar a pedalar ou quer trocar de modalidade do mountain bike para o Speed e está com orçamento limitado. Criei uma lista com 6 opções de bicicletas Speeds que eu julgo confiável na faixa de R$ 2.000 a R$ 2.500. Só uma delas que ultrapassa, e essa lista é formada da pior para a melhor. As duas últimas eu julgo as melhores, depois você me fala se você concorda comigo. Então criei essa lista de bicicletas Speeds na faixa de R$ 2.500 a R$ 2.000, bicicletas que eu julgo confiáveis para quem é iniciante ou é um ciclista assim como eu, que embora tenha experiência, não quer investir tanto assim em bicicleta. Uma bicicleta mediana, uma bicicleta pedalável, que não deixa na mão, que seja confiável, já é suficiente. Não precisa ser tão cara igual algumas que a gente vê por aí. Bicicletas Speeds custam R$6.000, R$7.000, R$50.000 ou até mesmo acima de R$100.000. Eu gosto muito de bicicleta, mas confesso que acho um exagero. Com essa lista que eu criei, eu te mostro que tem opções no mercado acessíveis, bicicletas pedaláveis, confiáveis, que não vai te deixar na mão e que não custa rios de dinheiro. O esporte ciclismo está cada vez mais caro e nós ciclistas normais que temos orçamento limitado temos que fazer muitas pesquisas a fim de encontrar alguma coisa interessante. Então, criei essa lista que eu considero interessante. Depois você vai me falar se você concorda comigo. E ao final do vídeo, você se interessar por alguma delas, os links delas estarão aqui na descrição do vídeo. E aproveita e entra para o nosso grupo de WhatsApp. Lá postamos diariamente links de ofertas de produtos relacionados ao ciclismo, bicicletas de entrada intermediária com valores acessíveis. E informação importante que você precisa saber é que bicicletas assim como camiseta, calçado, chinelo, roupa em modo geral, tem tamanho específico para cada tamanho de ciclista. Assim como o sapato, a calça e a camiseta precisa comprar através do tamanho, a bicicleta não é diferente. E aqui eu vou te falar os tamanhos de bicicleta do tamanho 48 ao tamanho 56. Tamanho 48 atende ciclista de estatura de 1,40 a 1,50. Tamanho 50 atende ciclista de 1,50 m a 1,60 m. Tamanho 52 atende ciclista de 1,60 m a 1,68 m. Tamanho 54 atende ciclista de 1,68 m a 1,75 m. E tamanho 56 atende ciclista de 1,75 m a 1,82 m. Se você tem estatura acima disso, você deve procurar quadros acima desses tamanhos, 58, 60, 62 e por aí vai. E a primeira bike da lista é a Speed Z-Rider. Essa bicicleta possui quadro em alumínio, quadro e garfo em alumínio com passagem de cabo interno. E essa bicicleta pesa cerca de 14 kg e eu coloquei ela em primeiro lugar como mais interessante por conta do peso. Ela pesa cerca de 14 kg e ela vem com relação de 14 marchas. Então da lista essa é a piorzinha, né? Então ela vem com o trocador STI, exatamente trocador STI da Elite 2x7, ou seja, 14 velocidades. Por isso que eu coloquei ela como a primeira da lista, ou seja, a menos interessante. Rodas aro 700 perfil médio, o que torna uma bike interessante em velocidades médias ou em velocidades altas. Essas rodas de perfil alto é interessante nesse quesito. E vem com o pneu 700/23, o que eu acho um ponto negativo. Hoje em dia a galera está usando pneus mais largos, 700/28, 32 e por aí vai. Possui freio a disco que não informa a marca, possivelmente um freio a disco importado. E mais uma vez ela pesa cerca de 14 kg e suporta ciclistas de até 120 kg e esse quadro em questão é tamanho 48. Essa bicicleta aqui não é comum você encontrar ela por aí. Essa aqui está disponível no Mercado Livre e estou compartilhando no site do Mercado Livre porque justamente é um site bom para você comprar, fácil de receber, entrega em boa parte do Brasil. Se você tiver algum problema com a entrega, com o vendedor, você negocia com o vendedor, e se você não conseguir, você negocia com o Mercado Livre. Você consegue resolver e não ficar no prejuízo. Esse anúncio é bem fraquinho, faltou algumas informações aqui relacionado às informações do kit de relação. Não sabemos o tamanho da coroa, não sabemos se é cassete, se é catraca, que possivelmente pelas imagens da bike dá para notar que é cubo com catraca. O vendedor tem uma avaliação boa, entretanto deixou de colocar algumas informações importantes pra gente. E a nossa segunda lista é a bicicleta Speed Rhino Gaia. Eu já usei uma bike dessa marca Rhino e eu confesso que eu gostei bastante. Tinha algumas peças simples, mas de acordo com o preço que eu paguei não era se esperar muita coisa. Então temos mais essa opção, Speed Rhino Gaia, quadro e garfo em alumínio com as passagens de cabo do quadro interna. Triângulo traseiro um pouco rebaixado, é um quadro que eu gosto bastante, eu acho interessante. Cockpit todo em alumínio, canote em alumínio, relação da Elite 29, da Elite ou Micronil, pode variar um pouco as marcas, e ela conta com a coroa 50-34 e relação 11-28, cassete 11-25, não é 11-28 não. A Rhino Calibre, que é o modelo gravel deles, vem com cassete 11-36, inclusive eu possui uma, usei pouco mais de um ano, e é uma bicicleta que eu gostei bastante, embora simples, gostei bastante.
E essa Speed Rhino Gaia vem com cilindro Stella Royal, cubos roletados, pneu 700/23, poderia vir com pneu mais largo, né pessoal? O pneu 700/23 é duro, é desconfortável, tem gente que não se adapta, eu particularmente não gosto, acho bem desconfortável, mas tem gente que gosta, né? A bike vem com freio a disco mecânico importado, alavancas da L2 2.9, como eu já falei, relação fechada L2, mas vem com o emblema da Rhino, e essa bike custa um pouco mais, entretanto, ela pesa menos que a outra. Essa aqui está pesando cerca de 11 kg, 11,5 kg nessa faixa aí. Interessante dessa bike, se você quiser colocar um pneu mais largo, ela suporta tranquilamente. Essa Speed Rhino Gaia tem opções de tamanho 51 a 55, pessoas de 1,60 a 1,85 conseguem usar essa bicicleta. Interessante também que este modelo disponibiliza várias cores: azul, azul turquesa, verde, preto com laranja, verde neon, vermelho e vermelho Ferrari. Quanto que tá essa bike? Quanto que tá ela? R$ 2.099, preço promocional. O preço dela normalmente aqui, segundo o site aqui do Mercado Livre, é 3.411 e está em promoção por R$ 2.099, ou seja, 38% de desconto. Se essa bike te interessou, já aproveita a oferta. E a terceira da lista é a Speed Trust Velocity, que eu considero a mesma Rhino Gaia, pessoal. Se você comparar essa bicicleta, você vai ver que é a mesma bicicleta. Quadro de garfo em alumínio, rota de passagem de cabo interno, cockpit em alumínio, canote 27.2, kit de relação 2.9 da L2, olha só, coro dupla 50/34 e cassete 11/25, pneu 700/23, então aqui é praticamente a mesma bike. Por que eu estou citando essa bike, eu dizendo que é a mesma e ele só troca com adesivo? Porque se você encontrar a Speed Trust Velocity ou encontrar a Rhino Gaia, uma das duas com preço mais interessante, você pode optar por qualquer uma que você vai estar levando a mesma, você vai estar levando o mesmo produto. Então se você encontrar a Trust mais barata que a Rhino Gaia, compre a Trust. Se você encontrar a Rhino Gaia mais barata que a Trust Velocity, compra a Rhino Gaia, que você está levando o mesmo produto para casa. Só muda as cores e os adesivos. Essa dica já vale um like e a sua inscrição. A única diferença que eu vi nessas bikes é que a Trust Velocity ela oferece um quadro menor, um quadro 49, enquanto que a Rhino Gaia oferece quadro 51, 53 e 55. E a Trust Velocity oferece os tamanhos 49, 53 e 55. Então, a Trust Velocity oferece um quadro um pouco menor, que beneficia e atende aquele ciclista com estatura mais baixa. Ela disponibiliza várias cores: amarelo neon, azul, azul com rosa, cinza, azul, preto e verde exército. Neste momento, a Trust Velocity está custando um pouco mais que a Rhino Gaia, está por R$ 2.500. Nesse momento, compensaria você comprar mais a Speed Rhino Gaia, que é praticamente a mesma bicicleta. E a quarta da lista é a Speed Fênix. Speed que você pode usar também como gravel, é um ponto positivo para essa bicicleta. Eles comercializam esse modelo Fênix tanto para gravel quanto para Speed. O que muda é a configuração de marchas e os pneus. Um quadro que eu considero bem bonito, com roda de passagem de cabo interno. O tubo superior dessa bike é hidroformado com alumínio 6061, quadro de garfo em alumínio, e essa bike está disponível no tamanho 46, pessoal. Então é um quadro ideal para ciclistas de baixa estatura, 1,50 m, no máximo 1,60 m. Esse modelo em questão disponibiliza as cores cinza claro fosco ou grafite fosco. De acordo com o site, tem disponível tamanho 46 ou 51. No caso tem tamanho P e M, né? Tamanho G, pelo menos aqui não está disponível. Como eu disse no início do vídeo, essa bike ela é montada tanto para Speed quanto para gravel com o mesmo quadro. Esse anúncio em questão, ela está montada, está configurada para uso gravel. Como eu disse, você consegue usar essa bike nas duas opções, tanto para gravel quanto para Speed. Basta apenas fazer a substituição dos pneus, colocar um pneu mais fino. E ela está montada com pneu 732, que tem distribuidor que usa esse tipo de pneu, só que é pneu liso, né? Esse aqui já é um pneu com cravo. E o kit que vem montado nessa bike é o kit de relação 2.8 da marca Sensar. Nunca usei, algumas pessoas falam que é bom. Esse grupo Sensar eu imagino que seja do mesmo padrão de qualidade do grupo GTA. Pé de vela duplo 34/50, um pé de vela compacto, leve, ideal para quem está começando. Quando eu comecei, eu usava pé de vela 53/39. Nossa, como eu sofria, pessoal. Então se você está começando no mundo das speeds, não comece com pé de vela 53/39, você vai sofrer bastante. A bike vem com cubo Shimano, eixo de engate rápido Shimano, couro 34/50, cassete 11/28. Olha só que interessante, não é catraca, é cassete. Isso é interessante caso você queira fazer upgrades futuros, colocar um cassete maior, com mais marchas. Ela vem com as peças Shimano, além de tudo vem com freio semi-hidráulico. Todas as outras vêm com freio mecânico e essa aqui vem com freio semi-hidráulico.
Tem o freio 100% hidráulico e tem o freio semi-hidráulico. O semi-hidráulico é aquele que existe o pistão que é hidráulico, mas o acionamento é por meio de cabo. Dependendo do uso, é bem melhor que os freios mecânicos convencionais. Eu julgo ser melhor caso você use a bike para fazer pedais urbanos ou roda somente em asfalto, porque justamente esse tipo de freio ele tem um problema de vedação. Se você faz trilha, roda em estrada de chão, fora de estrada, poeira, lama, chuva, muito detrito, começa a entrar sujeira no pistão, esse pistão começa a riscar, começa a vazar óleo e você fica sem freio. Mas se você pedala mais pedal urbano ou asfalto, isso não ocorre. Então o ponto positivo dessa bike, dependendo da situação, são os freios e algumas peças Shimano. O contra é o preço. Ela está por R$ 2.839, o que eu julgo um preço bem alto. Eu acho que essa bike com uns 2.200 estava bem servida, estava bem vendida, estava bem justo, mas essa questão de preço é muito particular. Eu tenho a percepção, você tem outra. Comenta aí se você achou caro ou barato essa bike. E a quinta opção de bicicleta Speed, abaixo de R$ 3.000, é a Speed Rhino Caribou. É a irmã da Speed Rhino Guy com algumas pequenas mudanças, mas que atende o mesmo público e custa basicamente o mesmo preço. Ela em questão está por R$ 2.200, mas é comum você encontrar ela entre R$ 2.000 e R$ 2.500. Hoje ela está por R$ 2.200. Pode ser que quando você vier no futuro ver esse vídeo, ela pode estar custando um pouco mais ou mesmo um pouco menos, que eu acho bem difícil. Como eu te falei, a diferença dessa para a Rhino Gaia é a questão da caixa de direção, que essa em questão é tapered, e a Speed Rhino Gaia não é tapered. E a última da lista é a nossa KSW Speed 300, que é praticamente o mesmo quadro da Speed Rhino Caribou. Essa KSW compartilha o mesmo quadro da Speed Rhino Caribou. Muda algumas coisas, por exemplo, a relação Speed Rhino Caribou vem com a relação LXU 2.9 e essa KSW Speed 300 vem com a relação 2.9 da GTA e vem com a coroa 5339, o que eu considero bem pesado, mas para alguns pode ser um ponto positivo porque você terá mais velocidade final. Essa KSW em relação à Rhino Caribou, ela possui uma melhor revenda porque KSW é mais conhecida do que a Rhino, né pessoal? Quando você vai comprar alguma coisa, você vai pesquisar a marca, vai saber se tem bastante no mercado, se tem muita gente usando, e hoje tem mais gente usando KSW do que Rhino. Isso é fato, basta você olhar para a rua, você vai ver muitas bicicletas da KSW, inclusive boa parte delas mountain bike, marca que está mais conceituada no mercado. Quando você for vender essa bike, você terá mais facilidade para vender essa bike, porque as pessoas vão julgar ser mais confiáveis em razão de ter mais bikes na praça. E essa KSW você encontra nas cores branco, grafite e vermelho, nos tamanhos de 48 a 56. Preço, hoje ele está custando cerca de 2.300. Então, como eu te falei, existem opções de speeds para você iniciar ou trocar modalidade que custa abaixo de R$ 3.000 e são bicicletas pedaláveis, confiáveis, que você consegue pedalar por no mínimo um ano sem ter manutenção, sem ter dor de cabeça. E se você se interessou por alguma delas, links delas estarão aqui na descrição do vídeo ou rolando aqui embaixo na tela desse vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve e já entra no nosso grupo de WhatsApp. Lá nós postamos promoções e ofertas diariamente sobre bicicletas e componentes de entrada ou de uso intermediário. Fui! Até os próximos vídeos.